Olá pessoal, tudo bem? Bom, então, seguindo com integração, a gente viu aula passada, a gente definiu o que era uma integral, né? Vimos algumas regras básicas para calcular a integral. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de integração, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue calcular as integrais aplicando diretamente as regras que a gente viu na aula passada, tá? Então a gente vai poder calcular essas integrais utilizando essas técnicas. Então a gente vai ver duas, que é a integração por substituição e a integração por partes. Então iniciando pela integração por substituição, a ideia aqui é bem simples, é a gente substituir uma expressão em x do integrando por uma variável u. Para quê? Para a gente transformar a integral original em uma integral mais simples da gente calcular, tá? A gente pode comprovar essa técnica aqui através da regra da cadeia, né? Por exemplo, imagine que eu tenho f uma função de u e u é uma função de x, tá? Então, em último caso, f é uma função de x, já que o x afeta o u e o u afeta o f. Então, quem que é a derivada de f em relação a x? A gente viu que pela regra da cadeia, a derivada de f em relação a x vai ser a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? A gente pode representar a derivada de uma função utilizando essa linha aqui, né? f' de u vezes du dx. Tá? E eu vou representar aqui a derivada dessa função f por esse f', tá? Utilizando a notação que a gente viu na aula passada. Então, f de u é a derivada de f de u em relação a u. Então, a derivada de f de u em relação a x vai ser a derivada de f de u em relação a u vezes du dx. Então, se a derivada de f é isso aqui, significa que a integral disso aqui vai ser quem? Vai ser f de u. Né? A integração, como a gente viu lá passada, era o processo inverso da derivação. Então, se eu tenho essa função e eu derivo, eu estou obtendo isso aqui. Se eu pego essa função aqui e integro, eu obtenho essa aqui. Tá? Então, essa integral vai ser o f de u mais c, onde esse c é uma constante de integração. Né? Para qualquer valor de c aqui, ó, se eu somar f de u, quando eu derivar, a derivada da constante é zero. Eu vou ficar somente com a derivada de f que vai ser igual a isso aqui, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, a ideia dessa técnica é a gente pegar uma expressão em x, no integrando, substituir por u, para encontrar uma integral mais simples, e aí fazer o processo de integração ó, em relação a u. Tá? É que um ponto importante é o seguinte, du sobre dx aqui é o que? A derivada de u em relação a x. Né? Isso aqui é um símbolo, que indica que eu estou derivando u em relação a x. Tá? No entanto, essa técnica permite para a gente trabalhar com du e dx como diferenciais, como se eu tivesse aqui um quociente, tá? De diferenças. Então, esse dx ó, cancelaria com esse dx e eu fico com a integral de f de u em relação a u. Tá? Então, passo a passo, para a gente aplicar essa técnica. O primeiro passo é o seguinte, é a gente introduzir a variável u, tá? No integrando, substituindo uma expressão em x. Qual é o objetivo desse primeiro passo? É simplificar a integral. O passo seguinte é a gente reescrever a integral agora em termos de u. E aí a gente vai ver que para isso a gente vai precisar calcular a derivada de u em relação a x. Tá? E o terceiro passo é calcular a integral em relação a u e depois substituir u por seu valor em termos de x, para a gente obter a solução do problema, certo?
Vamos ver alguns exemplos, que aí eu acho que deixa para a gente mais clara essa ideia dessa técnica. O primeiro exemplo é esse aqui. Eu tenho a integral de 2x vezes x ao quadrado mais 1. E eu vou integrar em relação a x. Então, o primeiro passo é o quê? É eu pegar aqui no integrando uma expressão dessa que está em x e substituir por u. Digamos que eu vou pegar essa expressão que está entre parênteses aqui, ó, x ao quadrado mais 1, e vou chamar de u, certo? Então, esse é o primeiro passo, a gente pegar uma expressão em x aqui no integrando e chamar de u. O passo seguinte é o quê? É eu reescrever essa integral agora em termos de u. Para isso, a gente vai precisar calcular a derivada de u em relação a x, né? Quem que é a derivada de u em relação a x? A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Tá? Como eu falei para vocês, essa técnica permite a gente trabalhar com du e dx como diferenciais. Então, eu posso escrever isso ó, como du igual a 2x vezes dx. Né? Como se o dx está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Vê que agora eu consigo tirar aqui dessa integral todo o termo x e deixar ela somente em função de u. Né? Ó, x ao quadrado mais 1 eu vou substituir por u. E 2x dx eu vou substituir por quem? Ó? Por du. Então, essa integral, reescrevendo ela agora em termos de u, é igual à integral de u du. Tá? Vê como eu simplifiquei. Agora, basta a gente calcular essa integral aqui, ó, de u em relação a u. Regra da potência, né? U elevado à primeira, eu vou ter u elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, mais a constante de integração. Tá? Então, esse aqui é o terceiro passo. Né? Eu calcular a integral em relação a u, calculei aqui, e fazer o que agora? Agora, reescrever ela em termos de x. Voltar, né? Substituir u pela expressão em x. Quem que é u? X ao quadrado mais 1. E eu tenho isso aqui. Eu ainda posso desenvolver, ó, x ao quadrado mais 1 ao quadrado é x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Tudo isso dividido por 2. Tá? Observe que aqui eu vou ter meio mais C1. C1 é uma constante. Meio é outra constante. C1 mais meio é uma constante qualquer, que eu posso substituir por C. Tá? Então, a integral dessa função é essa daqui. E aí, como a gente viu na aula passada, para a gente verificar se a gente não errou nada no processo de integração, basta fazer o quê? A gente derivar isso aqui. E observar se a derivada disso aqui vai dar para a gente o integrando. Tá? Bom, esse exemplo 1, a gente poderia também resolver de outra forma. Eu poderia simplificar o integrando aqui como multiplicando. Ó. 2x vezes x ao quadrado, que vai me dar 2x ao cubo, mais 2x vezes 1, 2x. E aqui aplicar diretamente as regras que a gente viu na aula passada. Né? A integral da soma é a soma das integrais. A integral de 2x ao cubo, 2 é uma constante, é como se eu tirasse da integral. Então, 2 vezes a integral de x ao cubo é x à quarta, dividido por 4. Vai estar sendo multiplicado por 2. O 2 cancela aqui, simplifica com 4, eu fico somente com 2 no denominador. E aqui eu vou ter 2 vezes x ao quadrado sobre 2. 2 cancela com 2, eu fico somente com x ao quadrado, mais a constante de integração. Então, veja que eu obtive o mesmo resultado, certo? Bom, aí alguém pensa, assim, essa segunda forma é bem mais rápida, né? Bem mais fácil. Tá? Por que eu preciso utilizar, então, essa técnica de substituição? Tá? Porque o que acontece é que nem sempre a gente vai conseguir simplificar o integrando por multiplicação. Tá? Como nesse exemplo 2 aqui, ó. Vê que aqui eu não consigo fazer o que eu fiz no exemplo 1.
E aí, aqui eu só consigo resolver utilizando essa técnica de substituição. Tá? Qual é o primeiro passo? É eu pegar aqui uma expressão em x e substituir por u. Tá? Quem é que eu vou chamar de u aqui? Vou chamar de u x ao cubo mais 2. Bom, aí vocês devem estar se perguntando por quê, né? Por que no exemplo 1, por exemplo, eu peguei x ao quadrado mais 1 e chamei de u, e não 2x? Tá? Observa que x ao quadrado mais 1, quando eu derivo, eu obtenho o quê? 2x, ó, que é exatamente o outro fator. Tá? Então, quando eu vou fazer essa substituição de x por u, eu tenho que calcular du dx. E aí o que eu observo aqui é que se eu chamar esse fator aqui que está entre parênteses de u, quando eu derivar, esse outro fator já é a derivada desse primeiro. E aí isso aí facilita os nossos cálculos. Tá? É o que vai acontecer aqui parecido nesse exemplo 2. Tá? Por que eu vou pegar x ao cubo mais 2 e chamar de u? Porque quando eu derivar isso aqui, eu vou ter o quê? 3x ao quadrado. Opa, o outro fator não é 3x ao quadrado, é 6x ao quadrado. Tá? Mas esse outro fator é a derivada desse aqui multiplicado por uma constante. Tá? Então, quando isso acontece, a gente chamar esse primeiro fator aqui de u é uma boa escolha, certo? Quando a derivada dele me der o outro fator, como no exemplo 1, ou quando a derivada dele multiplicada por uma constante me der o outro fator, certo? Que aí aqui eu vou ter, ó, du dx igual a 3x ao quadrado, ou seja, du igual a 3x ao quadrado dx, mas aqui eu tenho 6x, né, ao quadrado. Multiplicando ambos os lados aqui por 2, eu tenho que 6x ao quadrado dx é 2 vezes du. Então eu vou substituir aqui, ó, 6x ao quadrado dx por 2 vezes du. E x ao cubo mais 2 por 1. Eu vou ficar com isso aqui, né? Que é o segundo passo da gente, né? Escrever em termos de u. O último passo, então, é eu calcular essa integral, que vai estar bem mais simples do que a anterior. O 2 é uma constante, sai da integral, como a gente viu na aula passada. A integral de u elevado a 99 é u elevado a 100 dividido por 100, mais a constante de integração. 2 por 100, eu vou ficar com 50 no denominador. Tá? Substituindo u pela expressão em termos de x, u é x ao cubo mais 2. Substituir aqui. Ó. De novo, se eu derivar isso aqui, eu vou obter exatamente o integrando. Tá? É uma forma de verificar se a gente acertou no cálculo da integral. Tá? Mais um exemplo. Aqui também, né? Quem é que eu vou chamar de u? Observa que se eu chamar de u que está aqui, ó, dentro da raiz, quando eu derivar, eu vou ter o quê? 6x mais 8. Se eu pegar 6x mais 8 e multiplicar por uma constante, eu obtenho outro fator. Então, essa escolha aqui para u é uma boa escolha, né? Porque quando eu derivar, eu vou ter o quê? Ou outro fator, ou a derivada desse aqui, que eu escolhi, multiplicada por uma constante, vai me dar outro fator. Tá? Então, chamando 2x ao quadrado mais 8x mais 8 de u, eu vou reescrever essa integral em termos de u. Para isso, eu vou precisar calcular du dx, né? Vai dar 4x mais 8. Então, coloquei o 4 em evidência, o x mais 2 dx. Dx estava aqui dividindo, veio para cá multiplicando. E o outro fator que aparece aqui é 3x mais 6, né, dx. Para eu ficar aqui com 3x mais 6 dx, basta eu multiplicar ambos os lados por quem? Por 3 quartos.
Quando eu multiplicar esse lado por 3 quartos, o 4 cancela com 4, eu vou ficar com 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. Então eu vou substituir aqui, ó, 3x mais 6 dx por quem? 3 quartos du. Então essa integral, reescrevendo em termos de u, eu vou ter 3 quartos du, né, que é o 3x mais 6 dx, 1 sobre a raiz de u. Já que 2x ao quadrado mais 8x mais 8 eu estou chamando de u. 3 quartos é uma constante, então eu vou ficar com 3 quartos vezes a integral. Raiz de u é u elevado a meio. 1 sobre u elevado a meio é o mesmo que u elevado a menos meio. Né? O sinal do expoente. E aqui ó, é aplicar direto a regra da potência. Né? Então eu vou ficar com 3 quartos vezes 1 elevado a menos meio mais 1, vai dar meio positivo, dividido por menos meio mais 1, meio. Né? Isso aqui, um número dividido por 1 sobre 2, é o mesmo que esse número vezes 2. Né? Vou inverter aqui e colocar multiplicando. Então eu vou ficar ó, com 3 vezes 2. Então vou simplificar aqui, ó, o 2 vai cortar com 4 e eu vou ficar somente com 2 no denominador. E aí, substituindo u pela expressão em x, eu vou ter isso aqui. Então, essa é a integral dessa função. Ou seja, é uma função que, se eu derivar, eu obtenho isso aqui, integrando. Certo? Bom, nem sempre a substituição funciona. Tá? Essa regra ela não vai ser útil, por exemplo, se um dos fatores for o produto de uma variável pela derivada de uma expressão que aparece no outro termo, que é o que acontece aqui nesse exemplo 4. Né? A gente vai ver que aqui essa técnica da substituição não vai ajudar a gente a simplificar a integral. Tá? Digamos que eu chame aqui ó, 2x de u. Tá? Então peguei uma expressão em x, isso eu vou substituir por u. Bom, para fazer essa substituição, né, para reescrever isso aqui em termos de u, eu tenho que calcular du dx, vai ser 2, ou seja, du igual a 2 vezes dx. O que aparece aqui? X vezes dx. Né? Então, para ficar com x vezes dx, eu tenho que multiplicar ambos os lados por x sobre 2. Então, aqui eu vou ficar x sobre 2 vezes 2, vai ficar somente x dx. Como eu vou substituir o x, né, vou deixar isso aqui somente em termos de u, eu não posso botar x sobre 2 vezes du. Quem que é o x? Ó? Se u é 2x, o x é u sobre 2. Então, u sobre 2 dividido por 2 é u sobre 4 du, né? Igual a x dx. Então, agora sim, eu vou reescrever isso aqui em termos de u. Vou substituir x dx por u sobre 4 du vezes e elevado a u. Observa que eu não consegui simplificar meu integrando aqui. Tá? Ou seja, essa integral aqui eu não consigo resolver pela técnica que a gente acabou de ver, pela integração por substituição. Tá? Bom, e agora? Bom, agora a gente pode utilizar uma outra técnica para resolver integrais como a anterior, que é a chamada integração por partes. Tá? A integração por partes, a fórmula é essa daqui. Ó. A integral de f de x vezes g de x vai ser igual a f de x vezes gzão de x. Quem que é gzão de x? É a integral de g de x. Tá? Menos a integral f' de x, né? A derivada de f de x vezes a integral de g de x. Tá? Então, essa técnica ela é utilizada para a gente integrar produtos dessa forma aqui, né? F vezes g de x. Quando um dos fatores a gente pode facilmente integrar, aqui no caso g de x, e o outro, ao derivarmos, a gente simplifica a nossa expressão. Tá?
Então a fórmula é essa aqui. Vamos provar, né, porque que a integral desse produto de funções é dada por essa expressão aqui do lado direito da igualdade. E para provar, vamos partir da derivada do produto de duas funções, né? Então a gente viu que a derivada do produto de duas funções era dado pelo quê? A derivada de uma das funções, né, que é a primeira função, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, ó, utilizando a nossa notação, a derivada de g de x, né? O g linha eu estou chamando de g de x. Tá? Então, ó, se a derivada disso aqui é isso, o processo inverso, que é a integração, né? Se eu integrar essa expressão aqui, eu vou obter quem? F de x vezes g de x. Tá? Então, de novo, como a derivada disso é isso aqui, a integral disso aqui vai ser f de x vezes g de x. Foi o que eu coloquei aqui. Tá? Propriedade da integral, que a gente viu lá passada. A integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral desse mais a integral desse. E aí, ó, eu vou isolar, vou deixar aqui desse lado somente a integral de f de x vezes g de x. Vai ser igual ao quê? F de x vezes g de x. Essa outra expressão estava aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Tá? Vê que o que eu tenho aqui, ó, é exatamente o que eu tenho no início do slide, certo? A forma da integração por partes. Tá? Então aqui, infelizmente, né, vocês vão ter que decorar, né? Lembrar dessa fórmula aqui para poder aplicar e resolver as integrais como a integral do exemplo passado. Coloquei, só repetir ela aqui, tá? Para ficar mais fácil apresentar para vocês. E aí vamos pegar a integral do último exemplo, que a gente não conseguiu resolver por substituição, e vamos resolver por partes, utilizando essa fórmula aqui. Tá? Então, primeiro, eu tenho aqui ó, o produto de duas funções, x e e elevado a 2x. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher quem que a gente vai chamar de f de x e quem que a gente vai chamar de g de x. Tá? Bom, é ideal que a gente escolha para f de x uma função que quando a gente derivar, já que vai entrar aqui a derivada dela, isso simplifique a nossa integral. Tá? E a escolha de g de x tem que ser de tal forma que a gente sabe integrar aquela função. Então aqui eu vou escolher para f de x. Por quê? Porque quando eu derivar f de x, a derivada de x é 1. Então vai simplificar bastante aqui o nosso cálculo. Tá? E eu sei encontrar a integral de elevado a 2x, né? Pelas regras que a gente viu lá passada. Né? Então a derivada de f de x que eu vou precisar aqui na fórmula é igual a 1. E eu vou precisar do g de x, que é a integral do g de x. Tá? Quem que é a integral da exponencial? A gente viu aula passada, né? Vai ser 1 sobre essa constante aqui que está multiplicando x. Né? Então, 1 sobre 2 vezes a própria função elevada a 2x. Tá? Observa que aqui eu não vou colocar a constante de integração, porque eu vou botar ela só no final. Tá? Porque ela está embutida nessa última integral aqui, certo? Então, ó, achei a filhinha de x, achei g de x, basta jogar na fórmula. Essa integral vai ser igual ao quê? F de x, que é x, vezes g de x, que é 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x, ó, coloquei aqui, menos a integral de f' de x, que é 1, vezes g de x. Então, 1 vezes g de x vai me dar o g de x. Tá? Então, essa integral é igual a essa expressão aqui.
Posso parar aí? Não. Quero que vocês resolvam mais essa integral aqui. Certo? Então, resolvi o primeiro termo, está aqui, menos 1 sobre 2 é uma constante, tirei da integral, vezes a integral de elevado a 2x dx. A integral de elevado a 2x está aqui, ó, aplicação direta das regras da exponencial. 1 sobre 2 vezes e elevado a 2x. Joguei aqui, ó, meio vezes essa integral, que é meio vezes e elevado a 2x, mais, agora sim, coloquei a constante de integração. Tá? Dá para eu colocar meio vezes e elevado a 2x em evidência. Aqui eu vou ficar vezes x menos meio. Tá? Então, essa é a integral dessa função aqui. E aqui, novamente, posso verificar se eu acertei. Basta derivar e visualizar, né, verificar que a derivada disso aqui é exatamente esse integrando. Certo? Vamos ver esse exemplo 2. Tá? Aí, assim, tem algumas integrais, como a desse exemplo 2, que saem tanto por substituição como por parte. Tá? Aqui eu posso resolver esse aqui, ó, por substituição. Vou deixar para vocês fazerem e vou fazer por parte. Tá? Eu poderia chamar, ó, x mais 1 de u e aplicar a técnica de substituição que a gente viu no início da aula. Tá? Ou então por parte. Então, aqui por parte, eu tenho que chamar uma dessas funções de f e a outra de g. A f é que eu vou derivar e a g é que eu vou integrar. Então, eu vou chamar de f a função x. A função f vai ser esse primeiro termo aqui, ó, x. Por quê? Porque quando eu derivar, a derivada vai ser 1. E vou chamar o outro de g de x. Certo? Então, esse eu vou derivar e esse eu vou integrar. O que é a integral de x mais 1 elevado a meio? Veja, eu posso chamar isso aqui de u. Se isso aqui for u, quem que é a derivada disso aqui em relação a x? Vai dar 1. Então, du é dx. Então, aqui eu teria u elevado a meio vezes du. Bastaria aplicar a regra da potência. Certo? Aqui eu ainda coloquei só para mostrar. Ó. O que eu vou fazer aqui é a substituição. X mais 1 eu vou chamar de u. Derivando u em relação a x vai dar 1, né? Então, vou ficar com du dx igual a 1, ou seja, du igual a dx. Vou substituir aqui, vou reescrever essa integral agora em termos de u. Então, vou ficar com 1 elevado a meio du. Tá? Aplicando aqui a regra da potência, eu vou ter u elevado a meio mais 1. Meio mais 1 dá 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que é o mesmo que isso aqui, vezes 2 terços. Tá? E aqui eu já substituí. Quem quer u? X mais 1. Certo? Então, integrei g de x. E agora é substituir na fórmula aqui. Então, essa integral vai ser isso aqui, menos essa outra integral. Então, f de x, que é x, vezes a integral do g de x, que é isso aqui, ó, menos a derivada de f de x, que é 1, vezes g de x. Tá? Então, eu vou integrar isso aqui em relação a x. Ficou faltando aqui o dx, certo? A integral disso aqui, vou repetir o primeiro termo, tá aqui, menos 2 terços sai da integral, eu vou ficar com a integral de x mais 1 elevado a 3 sobre 2, que vai ser o quê? É como se isso aqui fosse u. Então, vai ser x mais 1 elevado a 3 sobre 2 mais 1, que vai dar x mais 1 elevado a 5 sobre 2. Tudo isso dividido por 5 sobre 2, que é o mesmo que isso aqui, vezes 2 quintos. Tá? Então, aqui, ó, só reorganizei os termos. 2 terços vezes x mais 1 elevado a 3 sobre 2, menos 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15.
x mais 1 elevado a 5 sobre 2, mais a constante de integração, certo? Então, a integral dessa função é essa outra função aqui. Como eu falei, esse exemplo 2, especificamente, ele sairia também por substituição, tá? E aí fica para vocês fazerem, certo? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho a integral de x vezes e elevado a 3x. Então, resolvendo por partes, eu vou escolher um desses termos para ser f de x e outro para ser g de x. Novamente, eu vou pegar f de x igual a x, porque quando eu derivar eu vou ter 1, vai simplificar essa minha outra integral aqui. E g de x vai ser 3 elevado a x. Então, a derivada de f de x é 1. E agora vamos calcular a integral de 3 elevado a x. Tá? A gente não viu na aula passada, mas é fácil a gente encontrar a integral para essas funções. Tá? Então, imagina que eu tenho f de x igual a elevado a x. A gente viu lá nas regras de derivação que a derivada de uma função como essa aqui ia ser a elevado a x vezes o ln de a. Tá? Quando esse azinho aqui é o e, né, a base do logaritmo neperiano, eu tenho aqui e elevado a x, a gente viu que a derivada era o quê? E elevado a x. É um caso particular desse aqui, né? Porque eu teria e elevado a x vezes o ln de e. Sendo que o ln de e é 1, né? Por isso que vai ficar 1 vezes e elevado a x. Tá? Então, a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Bom, se a derivada de a elevado a x é isso aqui, a integral disso aqui vai ser igual a quê? A elevado a x. Então, a integral de a elevado a x vezes ln de a em relação a x vai ser igual a elevado a x. Aplicando aqui do lado esquerdo uma das regras de integrais que a gente viu, né? Ln de a é uma constante, então eu posso tirar da integral, eu vou ficar com ln de a vezes a integral de a elevado a x. Ln de a está aqui multiplicando, ó, vai para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que a integral de a elevado a x é a elevado a x dividido por ln de a. Aqui o meu a é 3, ó. Então essa integral vai ser o quê? Vai ser 3 elevado a x vezes o ln de 3. Tenho f', tenho gzão de x, jogo na fórmula. F de x, x vezes gzão de x, que é 3 elevado a x dividido por ln de 3, menos essa integral. 1 vezes 3 elevado a x dividido por ln de 3. Termina aqui não, a gente tem que calcular essa outra integral, certo? Então eu vou repetir, ó, o primeiro termo. E quem que é essa outra integral? 1 sobre ln de 3 é uma constante, sai da integral, está aqui. E eu vou integrar quem? 3x. A integral 3x ó, é 3 elevado a x dividido por 3x não, né? A integral de 3 elevado a x é o quê? 3 elevado a x dividido por ln de 3. Está aqui. Mais a constante de integração. Aqui dá para a gente colocar em evidência 3 elevado a x dividido por ln de 3. Então vai ser isso aqui vezes x menos 1 sobre ln de 3. Tá? E mais uma vez, para eu verificar se eu acertei, não só esse exemplo, como qualquer outro de integração, basta a gente derivar a função que a gente encontrou e ver se essa derivada vai dar para a gente o integrando, certo? Então, assim, pessoal, como eu mostrei para vocês, não existe nenhuma fórmula geral que dê para a gente a integral de um produto de duas funções, tá? Em termos de cada uma das integrais isoladas. Tá?
como também não existe nenhuma forma geral que nos dê a integral de um quociente de duas funções em termos de suas integrais isoladas, tá? E aí é por esse motivo que a integração no todo ela é um pouco mais difícil do que a diferenciação, tá? Mas como eu falei com vocês, né, com a prática, resolvendo exercícios, né, utilizando essas duas técnicas que a gente viu na aula de hoje, tá? Eu acredito que vocês não vão ter maiores problemas não, certo? Mais uma vez, o importante é estar sempre exercitando, resolvendo questões, que aí a dificuldade ela vai diminuindo, tá certo? Bom, foi isso que eu preparei para a aula de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.